Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal. Hoje vou contar uma história que, infelizmente, muitos de vocês podem se identificar, principalmente se já passaram por um relacionamento complicado. Antes de começarmos, já deixa aquele like aqui embaixo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e traz mais histórias como essa para vocês. E claro, não se esqueçam de assistir até o final, pois cada detalhe é importante e vocês não vão querer perder nada. Meu nome é Ricardo e ao longo da vida tive 3 namoradas. Atualmente estou em um relacionamento estável com a Marina há 3 anos. Ela é uma pessoa incrível e finalmente sinto que encontrei alguém com quem quero passar o resto da vida. Antes de Marina, tive uma namorada na faculdade, a Mariana, mas o relacionamento não foi muito longe. Éramos pessoas diferentes, com sonhos distintos. Porém, o namoro mais marcante e, de certa forma, perturbador foi com Kelly. Kelly era alguém que me fez passar por experiências que eu nunca imaginava enfrentar. A conheci por meio do Bumble, um aplicativo de namoro bastante popular aqui no Brasil. Nossa conexão foi instantânea e logo descobrimos que frequentávamos a mesma universidade, o que facilitou bastante nosso contato inicial. Começamos a sair e em pouco mais de um mês estávamos namorando oficialmente. No começo, tudo parecia perfeito. Kelly era divertida, simpática e parecia estar sempre disposta a fazer planos comigo. No entanto, com o tempo, a imagem que eu tinha dela começou a mudar. Logo percebi que havia algo de errado na maneira como ela lidava com o relacionamento. Kelly começou a mostrar sinais de que era extremamente controladora. Queria saber o tempo todo onde eu estava, com quem estava e o que estava fazendo. A princípio, achei que fosse apenas preocupação, mas logo percebi que aquilo era uma obsessão. Se eu demorava alguns minutos para responder uma mensagem, ela surtava. As perguntas vinham em enxurradas e a exigência para que eu compartilhasse minha localização em tempo real era constante. Era como se ela quisesse me controlar completamente, e isso começou a me sufocar. Eu tentava justificar para mim mesmo que Kelly era assim porque não tinha muitos amigos. Talvez se sentisse sozinha e insegura. Mas, à medida que o tempo passava, comecei a perceber que o problema era mais profundo. Ela realmente não suportava a ideia de que eu pudesse estar em qualquer lugar ou com qualquer pessoa sem que ela soubesse de cada detalhe. As coisas começaram a piorar nos fins de semana. Eu sempre gostei de sair com meus amigos, pegar um barzinho para conversar e relaxar. Mas Kelly odiava isso. Ela ficava mandando mensagens a cada 15 minutos, perguntando onde eu estava, pedindo fotos para provar que eu não estava mentindo. Quando eu não respondia imediatamente, ela ficava furiosa. Me acusava de estar escondendo algo, de estar traindo sua confiança. Essa situação começou a me afastar dos meus amigos. Toda vez que saía, tinha que lidar com as crises de ciúmes de Kelly. Comecei a sentir que estava perdendo minha liberdade, que não podia fazer nada sem antes pensar em como ela reagiria. E mesmo assim, tentei manter o relacionamento, acreditando que as coisas poderiam melhorar. Uma noite, depois de meses de tensão, tudo chegou ao limite. Saí com alguns amigos para beber, como costumávamos fazer, e acabei ficando muito mais tempo do que havia planejado. Fomos parar em um barzinho perto da faculdade e, sinceramente, bebi mais do que devia. Quando finalmente decidi que era hora de ir para casa, já passava das 2 da manhã. Ao chegar em casa, algo estranho aconteceu. Antes mesmo de entrar, percebi que Kelly estava lá, parada em frente ao portão da casa da minha mãe, me esperando. Havia algo de perturbador no olhar dela. Não era só raiva, era como se ela estivesse à beira de perder o controle completamente. Ricardo, onde você estava? Ela perguntou, mas o tom de voz dela era mais uma acusação do que uma pergunta. Eu podia sentir a tensão no ar, e algo me dizia que aquela noite não acabaria bem. Eu estava com meus amigos, Kelly. Eu já te disse isso várias vezes,
respondi tentando manter a calma. Você está mentindo. Eu sei que você estava com outra pessoa. Quem era? Fala, quem era? Ela se aproximou de mim e antes que eu pudesse reagir, senti um tapa forte no rosto. O impacto me deixou atordoado e por um segundo não consegui acreditar no que estava acontecendo. Kelly, o que você está fazendo? Você enlouqueceu? Gritei, tentando me afastar dela. Mas ela não parou. Continuou me agredindo, gritando que eu era um traidor, que estava cansada das minhas mentiras. A situação saiu do controle e eu me vi ali, no meio da rua, sendo atacado por alguém que eu achava que me amava. A gritaria acordou os vizinhos e eu sabia que precisava fazer algo para acabar com aquilo. Chega, Kelly, acabou! Eu não aguento mais isso! Gritei, segurando seus braços para impedi-la de continuar a me bater. Nós estamos terminando. Agora! Ela parou por um momento, como se não acreditasse no que eu estava dizendo. Seus olhos estavam cheios de lágrimas e raiva. Você vai me deixar? Depois de tudo o que eu fiz por você? Sim, Kelly. Eu não posso continuar assim. Isso não é normal. Isso não é saudável. Você precisa de ajuda e eu preciso me afastar. Ela começou a chorar, mas o choro dela não era de tristeza, era de raiva. Você não vai se livrar de mim assim tão fácil, Ricardo. Eu vou fazer da sua vida um inferno. Naquele momento, soube que tinha tomado a decisão certa. Eu precisava sair daquele relacionamento antes que algo ainda pior acontecesse. Terminei com Kelly ali mesmo, naquela noite, e achei que seria o fim. Mas estava muito enganado. Nos dias seguintes, Kelly não aceitou o término de maneira alguma. Ela começou a me enviar mensagens longas e perturbadoras, alternando entre pedidos de desculpas desesperados e ameaças de vingança. Era como se ela estivesse em um ciclo interminável de raiva e arrependimento, e isso começou a me assustar. Eu bloqueei o número dela, as redes sociais, mas ela sempre encontrava uma maneira de entrar em contato. Parecia que Kelly estava obcecada em não me deixar em paz. E eu, sinceramente, não sabia o que fazer. Só queria que tudo acabasse, que ela seguisse em frente e me deixasse viver minha vida. Algumas semanas depois, quando já estava começando a achar que ela finalmente tinha desistido, algo ainda mais assustador aconteceu. Era uma tarde tranquila. Eu estava em casa assistindo televisão quando ouvi batidas fortes na porta. Inicialmente pensei que fosse algum vizinho, mas as batidas se tornaram cada vez mais agressivas, seguidas de gritos. Ricardo, eu vou te matar! A voz era de um homem e por um momento o medo tomou conta de mim. Me levantei rapidamente e olhei pela janela. O que vi me fez congelar de medo. Era um cara que eu reconheci de uma foto no Instagram de Kelly. Era o novo namorado dela, e ele estava fora de si. Ele estava ali, na frente da minha casa, gritando ameaças e dizendo que ia acabar comigo. Você acha que pode brincar com a Kelly, seu desgraçado? Ele continuava a gritar, e antes que eu pudesse reagir, ele começou a destruir meu carro, quebrando as janelas com uma barra de ferro. Era como se estivesse possuído por uma raiva incontrolável. Sem pensar duas vezes, peguei meu celular e chamei a polícia. Eu sabia que precisava de ajuda imediatamente, antes que a situação se tornasse ainda mais perigosa. Enquanto esperava, os gritos do cara continuavam, e eu podia ouvir o som do vidro estilhaçando. Em questão de minutos, a polícia chegou. Eles rapidamente dominaram o agressor, que continuava a gritar e ameaçar, mesmo algemado. Você não vai escapar, Ricardo. Eu vou te pegar de um jeito ou de outro. Eu estava em choque. Nunca imaginei que minha vida pudesse chegar a esse ponto. Ali, na frente da minha casa, vendo o estrago que ele tinha feito, percebi que estava lidando com algo muito maior do que eu poderia controlar. Depois do incidente, tomei a decisão de procurar uma ordem de restrição contra Kelly e seu novo namorado. Eu precisava me proteger e garantir que eles nunca mais pudessem se aproximar de mim.
Bloqueei todos os contatos possíveis, apaguei qualquer vestígio dela da minha vida. Dias depois, recebi uma última mensagem de Kelly. Ela estava arrependida, dizia que não tinha controle sobre o que aconteceu, que nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto. Mas, para mim, aquilo já não importava mais. Eu precisava seguir em frente. Hoje, olho para trás e vejo o quanto essa experiência me marcou. Foi uma lição dura, mas necessária. Aprendi a ser mais cuidadoso com as pessoas que deixo entrar na minha vida. Atualmente estou feliz com Marina e usamos essa experiência como um lembrete dos perigos de nos envolvermos com pessoas que, por mais que pareçam normais no início, podem revelar um lado obscuro e perigoso ao longo do tempo. Marina sabe de tudo o que passei e juntos conseguimos superar essa sombra do passado. Meu nome é Clara e há pouco mais de 2 anos vivi um relacionamento que deixou marcas profundas em minha vida. Kian era o nome dele. Um homem que, inicialmente, parecia ser a resposta para todas as inseguranças que eu carregava. Morava com minha mãe solteira em um bairro difícil, onde a violência era comum e a vida não era fácil. Crescer ali me fez desenvolver uma casca dura, mas, por dentro, sempre havia aquele medo constante de não ser capaz de me proteger. Quando conheci Kian, ele me ofereceu uma falsa sensação de segurança. Eu achava que, ao seu lado, estaria protegida dos perigos do mundo lá fora. No entanto, logo percebi que o maior perigo estava dentro do meu próprio relacionamento. Kian começou a mostrar sua verdadeira face após alguns meses de namoro. O que antes era atenção, logo se transformou em controle. O que antes eram palavras doces, se tornaram ofensas e ameaças veladas. O que mais me aterrorizava era o modo como ele alternava entre esses comportamentos, me fazendo acreditar às vezes que a culpa de tudo era minha. Minha mãe trabalhava duro para nos sustentar, saindo cedo e voltando tarde, o que significava que passava muito tempo sozinha em casa. Kim sabia disso e aos poucos começou a frequentar minha casa mais do que eu gostaria. Ele dizia que estava me protegendo, mas, na verdade, ele estava me vigiando. Sempre desconfiado, ele queria saber com quem eu falava, para onde eu ia, e chegou ao ponto de me acompanhar até mesmo em pequenas saídas, como ir ao mercado. Eu me sentia sufocada, mas o medo de como ele reagiria se eu tentasse terminar me paralisava. Kian não tinha muitos amigos, e com o tempo ele conseguiu me afastar dos poucos que eu tinha. Ele queria ser o único em minha vida, e, de certa forma, conseguiu. Eu não tinha mais com quem conversar, e minha mãe estava sempre tão ocupada que não queria preocupá-la com meus problemas. Além disso, a ideia de ter Kim por perto me trazia uma sensação estranha de conforto, pois, mesmo que ele fosse agressivo, eu acreditava que sua presença afastava outros perigos. Os abusos começaram de forma sutil, pequenos empurrões aqui e ali, uma palavra mais áspera, um olhar que me congelava de medo. Aos poucos, isso evoluiu para socos, empurrões mais fortes e ameaças claras de que, se eu tentasse deixá-lo, eu me arrependeria amargamente. Eu tinha medo de ir embora, mas ao mesmo tempo sabia que não poderia continuar vivendo daquela forma. Depois de muito pensar e criar coragem, decidi que era hora de terminar com Kim. No entanto, o medo de enfrentar sua reação pessoalmente era grande demais. Sabia que ele não aceitaria o término de forma pacífica e temia o que ele poderia fazer. Então, resolvi terminar por mensagem de texto. Sabia que não era o ideal, mas era a única maneira que encontrei de me sentir um pouco segura. Na mensagem, fui direta. Disse que não queria mais continuar com ele e que não havia mais espaço para discussão. Pedi para que ele não me procurasse mais. A reação de Kim foi imediata. O celular começou a vibrar sem parar com chamadas dele,
mas eu não atendi. O medo de ouvir sua voz naquele momento me paralisava. Pouco depois, ele começou a mandar mensagens, uma atrás da outra. A primeira mensagem era uma mistura de surpresa e raiva, cheia de xingamentos e acusações. Você é uma ingrata. Como pode fazer isso comigo depois de tudo o que fiz por você? Dizia ele. As palavras eram duras, cortantes, e fizeram meu coração bater mais rápido, com a ansiedade aumentando a cada segundo. Eu sabia que não podia responder, que se o fizesse, estaria dando a ele exatamente o que queria. Uma oportunidade para tentar me manipular e me forçar a voltar atrás. Então, apaguei a mensagem sem responder, mas não consegui apagar o medo que tomou conta de mim. As horas se arrastaram e eu me senti cada vez mais perturbada. Kian sempre foi imprevisível e eu não sabia até onde ele seria capaz de chegar. Naquela noite fui me deitar cedo, tentando ignorar os pensamentos que me atormentavam. No entanto, por volta de 1 hora da manhã, acordei de repente. Um som estranho vinha do lado de fora do meu quarto. Meu primeiro pensamento foi que minha mãe havia chegado mais cedo do trabalho. Talvez ela estivesse apenas pegando algo na cozinha ou no banheiro. Mas, quando levantei e olhei pela fresta da porta, não vi nenhuma luz acesa na casa. Tudo estava mergulhado na escuridão e estranhamente silencioso. Sentindo um calafrio percorrer minha espinha, decidi sair do quarto para verificar o que estava acontecendo. Desci as escadas devagar, com os sentidos aguçados, tentando ouvir qualquer sinal de que minha mãe estava por ali. Chamei por ela, mas ninguém respondeu. Meu coração acelerou quando percebi que algo estava errado. O silêncio era pesado, quase opressor, e enquanto caminhava pela sala, senti como se estivesse sendo observada. Foi então que me lembrei de algo que me fez gelar. Kim sabia onde estava a chave reserva da casa. Ele mesmo havia insistido em esconder a chave ali, dizendo que era para minha segurança. Com a respiração acelerada, voltei correndo para o quarto. Algo dentro de mim dizia que Kim estava na casa, que ele tinha entrado sem que eu percebesse. Quando entrei no quarto, fechei a porta com cuidado e naquele momento senti uma presença estranha. Virei lentamente e o que vi me paralisou. Minha gata, Nala, estava deitada na minha cama, mas algo estava terrivelmente errado. Ela estava imóvel, com os olhos abertos, sem respirar. Meu coração afundou e o pânico tomou conta de mim. Nala estava morta. Alguém a havia matado, e esse alguém só podia ser Kim. Ele estava ali, na minha casa, enquanto eu descia as escadas, talvez escondido na sala, observando cada movimento meu. O medo que senti foi indescritível. Tremendo, travei a porta do quarto e liguei imediatamente para a polícia, sem conseguir conter o desespero na minha voz. Quando os policiais chegaram, em menos de 20 minutos, eu ainda estava trancada no quarto, segurando o telefone com força, como se fosse minha única conexão com a segurança. Expliquei a eles o que tinha acontecido, mas quando fizeram uma busca pela casa e pelo quintal, não encontraram sinal de Kim. Ele tinha ido embora, desaparecido na noite, deixando para trás apenas o horror do que havia feito. Sem provas concretas de que Kim era o responsável pela morte de Nala, a polícia não pôde prendê-lo. Eles registraram o incidente e prometeram manter uma patrulha nas redondezas, mas isso pouco fez para acalmar meus nervos. Eu estava aterrorizada, e a ideia de que ele poderia voltar a qualquer momento era insuportável. Na manhã seguinte, minha mãe, ao ver o estado em que eu estava, trocou todas as fechaduras da casa. Fomos juntas ao fórum e conseguimos uma ordem de proteção contra Kim. Eu bloqueei todos os números dele, apaguei todas as mensagens, excluí qualquer contato que pudesse ter com ele. Mas nada disso apagava o terror que senti naquelas horas. O pensamento que me assombrava era o de que, enquanto eu descia as escadas naquela noite, Kim estava ali,
escondido, assistindo cada passo meu, esperando o momento certo para me assustar e me machucar da pior forma possível. Essa experiência me ensinou uma lição dolorosa, mas necessária. Permanecer em um relacionamento abusivo nunca é a resposta, e os riscos de não sair dele o mais cedo possível podem ser devastadores. Hoje tento reconstruir minha vida, um passo de cada vez, sabendo que as cicatrizes que Kian deixou em mim, tanto físicas quanto emocionais, nunca desaparecerão completamente. No entanto, aprendi que, por mais difícil que seja, devemos sempre escolher a nossa segurança e bem-estar em primeiro lugar. Relacionamentos são para nos fazer crescer, não para nos destruir. Agora, quando penso no que aconteceu, sinto um misto de tristeza e alívio. Tristeza pela forma como as coisas terminaram, pela dor que Nala sofreu e pelo medo que vivi. Mas também alívio, porque finalmente consegui me libertar daquele pesadelo. Minha mãe e eu seguimos em frente, mais fortes e unidas do que nunca, e aprendi que ninguém merece viver sob o controle de outra pessoa. A liberdade é algo precioso, e eu nunca mais deixarei que ninguém a tire de mim.